Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje o CIMEPcast será com o nosso jurídico, com a nossa Defensoria Médica, que está representado na figura da doutora Fabiana Prieto, que é nossa nova advogada aqui da Defensoria Médica, que trabalha com a parte de direito administrativo. Seja bem-vinda, doutora Fabiana, a mais um CIMEPcast. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Uma satisfação estar aqui com colega, né, aqui do sindicato. Vamos tirar algumas dúvidas, não é? Que são comuns aos médicos que têm uma vinculação com o serviço público, né? Que fizeram concurso público ou que estão prestando serviços públicos em contratos temporários, enfim. Perfeito. Doutora Fabiana, fale um pouco da senhora, de onde a senhora é, onde a senhora se formou, faz quanto tempo que está formada, os seus títulos acadêmicos, que é bom para os nossos associados que estão aqui nos assistindo terem uma noção de quem é a doutora Fabiana Pietros. Isso. Eu sou gaúcha, então, né, muita gente já nota pelo sotaque. Eu me formei em Direito no ano de 2009, lá no Rio Grande do Sul. E depois disso eu fiz algumas especializações, fiz mestrado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu faço 2 doutorados, né? Inclusive o doutor Rodrigo disse, mas como? Passei nos 2 doutorados e estou cursando, né, na Universidade Católica aqui de Pernambuco e na Federal aqui de Pernambuco também, um em Direito Privado e outro em Processo Civil. E sou mãe de 3 crianças, tenho gêmeas, né, de 3 anos. E agora assumi aqui essa pasta de Direito Administrativo, que é uma área que eu trabalhei durante alguns anos como assessora de desembargador lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então é uma área que eu já tinha bastante familiaridade, que eu gosto bastante, né? Essas questões relativas aos servidores públicos, a concurso público, improbidade, sindicância. Então são questões assim que a parte prática da profissional me agrada muito. Perfeito, doutora Fabiana. Então vamos começar. Vamos hoje falar sobre o tema licenças, né? Nós separamos 3 tipos de licenças para debater aqui nesse CIMEPcast, que foram a licença prêmio, licença maternidade e a licença não remunerada. Então vamos começar pela licença maternidade, então, doutora. Quais são as novidades que temos em relação às licenças maternidades? Isso. A licença maternidade é muito interessante de se falar a respeito dela, porque é importante que se tenha consciência que a licença maternidade não é um direito da mãe. A licença maternidade é um direito da criança. É um direito que a nossa Constituição garante, né, que seja gozada esse período. No entanto, cada estatuto de servidor, ou seja, dependendo se você está vinculado ao Estado, dependendo do município que você está vinculado, ela tem regras diferentes, né? Em alguns podem conceder, por exemplo, 120 dias, que são os 4 meses tradicionais, né? Outros concedem já 6 meses. Mas a grande novidade que se tem agora, no mês passado, foi julgado no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, né? O maior órgão jurídico que existe no Brasil, dentro do Poder Judiciário, foi decidido, e isso é auto-aplicável, no sentido do início dessa licença maternidade. Por quê? Porque muito se tinha a interpretação de que, bom, a licença maternidade inicia a partir do nascimento da criança. Mas qual era uma situação muito comum? Inclusive eu passei por isso, né? Quando as minhas gêmeas nasceram. A criança nasce, só que ela fica um tempo internada na UTI. Esse período entre o nascimento e a alta da criança do hospital, o STF, então, determinou que não incide, não se desconta da licença maternidade. Por quê? Ou se é a mãe que está internada, então ela está em licença saúde. Se é a criança,
o nascituro, que está internado ainda, é uma licença para acompanhamento de familiar. Isso significa que a licença maternidade, ela só vai começar a contar a partir do dia da última alta do hospital. Então, se o ente público, aonde o médico ou a médica, né, está vinculado, não respeita isso, isso é passível de reclamação administrativa e até de ação judicial, porque é uma decisão superior, né? Eu achei interessante essa sua última colocação, a última data de alta, porque a mãe pode ter, a gestante pode ter a alta, né, do seu obstetra, mas a criança ainda não ter a alta, ficar lá internada na UTI para ganhar peso e posteriormente receber alta. Então conta a partir da última alta. De repente, sei lá, a criança recebe alta primeiro, mas a mãe tem alguma complicação, hematoma de parede, aí precisa ficar mais tempo internada, então passa a contar quando a mãe recebe a alta. Muito interessante essa colocação. E todos têm direito à licença maternidade, funcionários públicos, CLT, só quem não tem é PJ, né? É porque o regime é diferenciado, né? A pessoa jurídica, ela não teria como ser remunerada com relação a isso, né? Por isso que a gente é contra a pejotização. Vamos lutar para diminuir esse estrago que ultimamente está acontecendo no meio médico, que é a famigerada pejotização, né? Que subtrai esses direitos, né? Exatamente, direitos sociais, né? Inclusive de licença médica, eventualmente, que se precise, a previdência, que às vezes é muito criticada, né? Mas mesmo no curso do exercício profissional, pode dar um amparo muito interessante para o servidor e para o trabalhador. Perfeito. Então, agora, doutora Fabiana, vamos falar sobre a licença-prêmio. Explique para a gente o que é a licença-prêmio. A licença-prêmio, isso, a licença-prêmio, então, quem tem direito são aqueles servidores em que no estatuto do município, aonde eles estão vinculados, há a previsão de licença-prêmio, né? Por exemplo, eu fui muitos anos servidora lá do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Eles extinguiram a licença-prêmio. Fizeram uma lei estadual extinguindo, não existe mais. Por isso, assim, sempre que perguntam aqui, né? Às vezes chega uma demanda, um médico, doutora Fabiana, eu tenho esse direito, bom, eu tenho que ver no estatuto, porque existe essa liberdade, não é algo absoluto. Em Pernambuco aconteceu isso, eu dou plantão lá no HR, colegas mais antigos têm o direito, eu que sou novato não tenho direito. Pernambuco extinguiu a licença-prêmio. Então é importante isso mesmo, ver o estatuto. E no que consiste essa licença-prêmio? A licença-prêmio é um período, digamos, um prêmio pela assiduidade. O que é essa assiduidade? É o fato do servidor não ter faltas não justificadas, né? Então, claro, não vai se interromper a contagem do período aquisitivo se você entra em licença médica, entende? Ou licença paternidade, ou enfim. Agora, se você tem faltas em que, né, você não justifica, daí para a contagem desse período. Então, esse período de licença-prêmio, ele é o quê? A cada 5 anos de presença ininterrupta, né, você ganha 3 meses dessa licença-prêmio. Existe uma peculiaridade que eu pensei em trazer, né, de comentar, por exemplo, agora em 2022, o Estatuto dos Servidores do município do Recife foi modificado com relação à licença-prêmio. Modificado em que sentido? A licença-prêmio adquirida, digamos, você trabalha 5 anos, você adquire 3 meses de licença-prêmio. Você tem de gozar esses 3 meses nos 5 anos subsequentes, senão você perde. Porque uma prática muito comum era que as pessoas deixavam acumular, porque daí lá na tua aposentadoria, você tirava uma poupança, né? Muita gente deixava para ter a remuneração da licença-prêmio ao invés de gozar o período. Em alguns municípios, alguns regimes de previdência próprios, né, RPPS, eles permitem também a conversão desse tempo de licença-prêmio em dobro para fins de aposentadoria. Mas, claro, sempre tem que ver muito especificamente
qual é a legislação própria do município. Mas é muito interessante, né? E o servidor, o médico, o servidor, ele vai ter direito se ele não teve faltas não justificadas. Isso é uma coisa, assim, padrão. Uma dúvida minha, eu acho que deve ser uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes. Por exemplo, digamos que eu tenha 3 faltas não justificadas nesses 5 anos. Significa que o prazo vai ser adiado em 3 dias para eu poder computar ou eu perco todos os 5 anos? Significa que o prazo recomeça a contagem a partir do dia seguinte à tua última falta não justificada. Então, entendi. Então, se, por exemplo, digamos, um exemplo hipotético, eu fosse tirar minha licença-prêmio, pudesse tirar a partir de 1º de julho, mas eu faltei 10 dias, eu poderia a partir do dia 10 de julho. Não, por exemplo, digamos, você é servidor do município do Recife, né? Uma situação hipotética. Você é servidor do município do Recife desde o ano de 2010, mas você teve uma falta não justificada em 2012, uma falta não justificada em 2015 e uma falta não justificada em 2017. Esse período anterior a 2017, como não houve nenhum período completo de 5 anos em que você teve nenhuma falta não justificada, então só começa a contar em 2017. Entende? Porque assim, cada vez que você tem uma falta não justificada, zera a contagem. Ah, entendi. E o que é que seriam as faltas não justificadas, só para alertar os colegas para que eles não... É quando você não apresenta um atestado de saúde, é justamente isso, é não ter nenhuma justificativa de afastamento prevista na legislação. As justificativas, né, que são previstas, pelo menos ali no Estatuto dos Servidores do município de Recife, são licença para tratamento de saúde, que daí pode ser um dia, pode ser, enfim, uma semana, né, ou um período mais longo, a licença gestante, a licença casamento. Essas licenças, elas não interrompem o período de aquisição. Agora, se você, por exemplo, né, eventualmente pode decidir não ir, ou, né, faltou e não conseguiu justificar, isso vai interromper a licença. Ah, perfeito, interessante. Isso aí eu sinceramente não sabia não. Eu aprendi aqui com a senhora agora. Ah, legal, muito bem explicado. Então vamos partir para o próximo tema, que seria a licença para tratamento de interesses particulares. Isso, essa é uma licença muito interessante, porque é a partir dela que muitos servidores conseguem o afastamento do exercício do cargo, sem perder o vínculo, a estabilidade, né, naquele cargo, e conseguem fazer ou a residência, ou o mestrado, ou o doutorado, ou mesmo morar fora do país, né? Às vezes tem um filho, né, por exemplo, quero que os meus filhos façam o 2º grau deles nos Estados Unidos, por exemplo. Me mudo para lá, fico 3 anos lá, porque essa licença é possível de ser tirada pelo período de até 4 anos. Sempre a critério da gestão, né, da administração pública. Mas é bastante comum que eles deixem, certo? Legalmente, então, ela pode ser pelo período de até 4 anos. Ela pode ser interrompida. Vai ter um ano aqui. Pode ser fracionada, mas sempre a critério da administração. E se você tirar um período para pedir o próximo período, você tem que esperar 2 anos. Para garantir que a administração pública, né, não tem uma instabilidade, exatamente, para que eles possam se organizar também enquanto gestão. Ah, perfeito, então. E isso depende muito da anuência do gestor, né? Então o gestor tem que autorizar. Não é um direito líquido certo do servidor público, né? Precisa da anuência do gestor. E às vezes realmente já recebemos demandas aqui que o colega quer tirar essa licença para fazer, sei lá, um mestrado, um doutorado, solicita ao gestor esse afastamento, ele não libera e eles nos procuram aqui. E nós tentamos, na medida do possível, tentar auxiliá-los, né, na conquista dessa possibilidade que está prevista na legislação, no Estatuto do Servidor, né? É muito interessante também no sentido de
uma previsão legal, por exemplo, que tem no Estatuto dos Servidores do Recife, né? Você pode pedir uma licença de 4 anos, daí você faz o seu mestrado, mas quando vê, você não precisou ficar os 4 anos fora, você vê que você consegue ficar 1 ano, ou teve alguma outra situação da vida que precisou voltar antes, você pode reassumir o exercício imediatamente. Ela pode ser interrompida. Perfeito. Agora eu me lembrei de uma outra pergunta. Você em licença-prêmio, o tempo computa para... Em licença para interesse particular computa na... Mas também não derruba a contagem do tempo. Não. Porque em teoria não é uma falta injustificada, né? Não é falta injustificada, mas não é efetivo exercício. Você não está no exercício do cargo. Entendi, mas o que eu exerci antes computa... por exemplo, se eu trabalhei 3 anos, aí eu pedi uma licença para fins particulares. Isso, mas aí você interrompe a contagem. Ah, interrompe. Isso. Então tem que começar tudo do zero. Ah, interessante. Começa do zero. É porque são 5 anos. Claro, eventualmente pode surgir algum médico aqui com uma legislação que tem essa previsão de que não interrompe, né? O que eu já tive contato até hoje são 5 anos ininterruptos. Se existe algum município com essa exceção, que não duvido nada, né? É de se observar. É sempre importante dar uma olhada na legislação específica do município que está vinculado o médico, a médica. Essa legislação existe um norte, mas cada um dos municípios, os estados, eles podem fazer algumas adaptações às suas realidades, né? Isso, o servidor público, ele é vinculado ao estatuto do ente público aonde ele prestou o concurso, né? Então, assim, eu tenho o estatuto em âmbito federal, eu tenho o estatuto em âmbito estadual, e cada município tem que ter um estatuto dos servidores públicos, que é onde tem todas as regras e disposições. O que acontece? O legislador, ele se copia muito. Então, é muito parecido, né? Mas às vezes pode ter alguma coisa diferente. Então, é sempre importante olhar o caso específico. Então, se o médico nos procurar aqui, a gente vai ter que pesquisar, pois o Estatuto de Paulista, por exemplo, pode ser diferente do Recife, Petrolina pode ser. A gente não pode se lastrear apenas no de Recife, pensando que os outros são semelhantes. Não tem como. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do Recife, mas se tiver uma vinculação com outro município do interior, a gente vai ter que estudar aquele estatuto voltado para a dúvida do médico em específico. Não dá para dar uma resposta genérica. Perfeito, doutora Fabiana. Doutora Fabiana, infelizmente vamos ter que cessar nossa conversa, que o nosso assessor ali, Charles, já está reclamando que o tempo está estourado, né, Charles? Mas não faltarão oportunidades da senhora aqui no CIMEPcast, com certeza será convidada outras vezes para debatermos outros temas. Eu queria agradecer a senhora a presença e lembrar a vocês que ela é nossa nova aquisição aqui na Defensoria Médica, uma advogada extremamente graduada, com um currículo muito impressionante. E se vocês precisarem de alguma coisa na esfera do direito administrativo, pode nos procurar na pessoa do doutora Fabiana. Eu queria agradecer a senhora, doutora Fabiana, a presença e dar liberdade para a senhora, caso queira fazer alguma outra colocação. Fique à vontade. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade, o espaço, e nós aqui da Defensoria Médica, eu, assim como os outros advogados aqui do grupo, estamos à disposição dos médicos do sindicato para o que precisarem nas suas demandas, seja no direito administrativo, temos outras áreas também, né, que são atendidas aqui, a parte ética, parte de responsabilidade civil, né, são todos muito graduados aqui e estão à disposição dos médicos sindicalizados de Pernambuco. Muito obrigada, Rodrigo. De nada. Bem, lembrando a vocês sempre que o Sindicato Forte é um sindicato de luta. Obrigado a todos, até a próxima.